Um bom dia a todos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, eu gostaria de deixar uma palavra ao coração dos irmãos nesta manhã. Lucas capítulo 14, a partir do verso 7 até o verso 35. Nós vamos meditar um pouquinho no que o Senhor Jesus nos ensina nessas passagens bíblicas. Em primeiro lugar, aqui no versículo 7, ele fala sobre algumas instruções sobre humildade, que diz assim: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Aqui do versículo 7 até o versículo 14, o Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo muito bonito sobre humildade. E porque existem pessoas que gostam de se aparecer, existem pessoas que muitas vezes são convidados para uma festa, para uma cerimônia, para um culto, para uma festa da igreja, e eles sempre querem aparecer mais que os outros. Ele sempre quer ser o centro das atenções. E Jesus nos ensina que nós devemos ser o menor, que nós devemos ser o mais humilde, que nós devemos ser aquele que não quer aparecer tanto, porque o que tem que aparecer não é você. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Quem tem que aparecer é a glória de Deus na sua vida. Então nós vemos pessoas que realmente são assim. Pessoas que às vezes você conversa, às vezes até mesmo na sua família, existem pessoas dessa maneira. Tudo dele é o melhor. Sempre ele quer ter o melhor lugar. Sempre ele quer estar por cima. Sempre ele quer ter a melhor roupa. Sempre ele quer estar em primeiro lugar. Sempre ele quer ser o primeiro a ser chamado. Mas Jesus diz aqui, ele nos mostra: fique por último. Senta na última cadeira. Seja o menorzinho entre todos. Se humilhe. Humilhação não é você ser aquela pessoa bobinha que todo mundo aproveita de você. Não é isso. Se humilhar é deixar que o Senhor apareça. É desaparecer para que o Senhor apareça. É mostrar não aquilo que você tem, mas mostrar o que o Senhor tem dentro de você. Eu já fui em muitos lugares, em muitas igrejas, até, e pastores que às vezes foram convidados a pregar, e quando aquele pastor entra na igreja,
e as pessoas já olham para sua roupa, olham para o seu terno surradinho, para um sapato surradinho no pé, e pessoas comentam que dali não sai nada. E dessas pessoas saíram as maiores pregações que eu já ouvi, de pessoas humildes, de irmãos que sentaram no último banco e o pastor deu uma oportunidade, e quando ele pregou, a palavra estremeceu a igreja, porque veio do Senhor, de humildade, de partes de humildade. O Senhor nos ensina aqui, quando você fizer algo de importante, Ele fala para você não chamar parentes, para você não chamar os ricos, mas chamar os pobres. Ele está nos ensinando que nós devemos chamar aqueles que necessitam de Jesus, aqueles que são humildes e que precisam de Jesus. Porque muitas vezes você faz uma festa na sua casa, você faz uma comemoração, uma ceia, e às vezes você convida pessoas da sua família, pessoas às vezes da sua igreja, do seu convívio social, e aquelas pessoas não vêm. Mas quando você convida um pobre, necessitado, ele vem, às vezes até mesmo pensando no alimento que vai ter ali. E assim também é espiritualmente falando, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para aquilo que se havia perdido. Tem muitas igrejas que estão cheias, mas estão vazias do Senhor. Tem muitas casas que estão cheias de festas, de pessoas importantes, de familiares importantes, mas estão vazias, porque não tem humildade, não tem lugar para o Senhor ali. E Jesus nos ensina isso, porque pessoas que fazem isso, elas pensam e visam lucros para elas mesmas. Pessoas que às vezes convidam outras no interesse de ganhar alguma coisa com aquilo. Existem muitas pessoas, muitos pastores até, que convidam pessoas para suas igrejas, mas no interesse de ser recompensado com aquela vinda daquela pessoa ali. A eleição que passou agora para vereador e para prefeito, muitas igrejas, muitos templos foram palcos desses políticos, porque pastores que convidaram e apoiaram o seu trabalho, mas pensando na recompensa que poderia vir depois. E os pobres, aqueles que precisam de Jesus, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de um alimento verdadeiro, ficaram esquecidos. Estão esquecidos tanto pelos políticos, como por esses pastores, como por essas pessoas. E o Senhor nos ensina que nós não devemos fazer isso, porque nós devemos buscar aquele que está perdido. Se nós já temos a palavra, se nós já temos esse Jesus no nosso coração, e Ele nos separou para pregar essa palavra, devemos levá-la àqueles que estão necessitados da palavra, aqueles que estão que são pobres espiritualmente, mancos, aleijados espiritualmente falando, e até literalmente falando, pessoas que estão nas ruas, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde dormir. E muitas pessoas, muitos que se dizem crentes, não estão fazendo o seu papel. Estão se preocupando em encher as suas igrejas com pessoas ricas, com pessoas importantes, mas esquecem dos pobres, dos aleijados, dos mancos, daqueles que moram nas ruas, daqueles que não têm onde inclinar a sua cabeça, que acordam pela manhã sem a esperança de ter um copo de café para tomar, de ter um leite para tomar, de ter um pãozinho para comer, para dar para o seu filho. E as pessoas estão preocupadas em construírem os seus templos para receberem pessoas importantes, para receberem homens importantes. Mas Jesus nos ensina que isso é errado, que isso está errado. Porque a recompensa daquilo que você faz ao seu próximo é no dia da ressurreição dos justos,
Como o Senhor nos diz aqui no versículo 14: serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Essas pessoas não têm como te pagar nada, mas o Senhor pagará por elas. A tua recompensa virá das mãos de Deus. E o Senhor continua ensinando essas pessoas que estavam ali, aquela multidão que estava ali, e nos ensinando também neste domingo. No versículo 15 em diante, começa a parábola dos convidados. Ele diz: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus continua ensinando, além da cerca da humildade, ele começa a mostrar que muitos são chamados e poucos os escolhidos. O escolhido é desde antes da fundação dos séculos, antes do ventre, antes do nascimento, o escolhido já fora escolhido pelo Senhor. Agora, os chamados, ele vem como convidados. O convite está aí. E o Senhor nos mostra que um certo homem fez essa ceia e convidou. E este homem é o próprio Senhor. Durante todo o tempo, desde a criação, e quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, e ele falou com os seus discípulos para que continuasse aquela obra, o ide, pregando o evangelho a toda criatura, batizando. Agora nós vemos, o convite está feito. Mas muitas pessoas, como a Bíblia nos diz aqui, começam a dar desculpas. Uma diz: eu comprei um gado, uma junta de bois, e tenho que testá-las. Eu vou primeiro lá, não precisa pôr meu nome na lista, que eu não vou nessa ceia. Outra diz: eu casei, eu não posso ir. Outra disse: eu comprei um campo, tenho que cuidar do campo, eu não posso ir. E assim é nos dias de hoje, porque existem pessoas que estão sendo chamadas todos os dias. O Senhor está batendo a porta e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas as pessoas estão dispersas. As pessoas não estão querendo o convite do Senhor. As pessoas estão ouvindo o Senhor chamar todos os dias. A toda hora você está ouvindo uma mensagem. A todo momento você ouve uma pregação. Toda hora chega um e fala para você do amor de Cristo. Toda hora chega um e fala para você, através da internet, de vídeos, de um familiar, que você precisa ter uma mudança de vida, que você precisa se arrepender.
Mas muitos estão como essas pessoas que a Bíblia cita aqui. Eu não posso ir agora. Estão preocupados com a sua casa. Estão preocupados com os seus filhos. Estão preocupados com os seus banquetes, com as suas festas. Ah, se eu for servir ao Senhor agora, eu não vou curtir a minha vida. Eu estou muito novo ainda. Outro diz, não, eu já estou com uma idade avançada e não curti. Agora que o meu marido morreu, que a minha esposa morreu, eu vou curtir a minha vida. Você está enganado. Aceite o convite do Senhor para essa ceia, porque ela é muito importante. E pessoas vão fazendo isso, vão negando, vão fechando a porta e vão querendo que risquem o seu nome deste convite. E quando você faz isso, é a mesma coisa de você dizer, pode riscar o meu nome do livro da vida. Eu não quero participar dessa ceia. E pessoas estão seguindo, até que o Senhor diz, fecha as portas para essas pessoas. Meu servo, vai lá e busque os mancos, os aleijados, os pobres necessitados. Força-os a entrar na minha casa. Abra a porta, entre eles, para que comam comigo na minha mesa. Mas estes que eu convidei e que não quiseram, nunca participarão da minha ceia. Nunca comerão da minha ceia. Olha que coisa terrível. Você fechar a porta para o Senhor, negar um convite do Senhor e nunca participar da ceia. Esta ceia que o Senhor está nos mostrando aqui em Lucas, ele fala lá em Apocalipse, capítulo 19, acerca das bodas do Cordeiro, aonde a noiva vai estar ali, a noiva do Cordeiro, e o esposo vai estar ali junto. E ele diz no capítulo 19, no verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha só para você ver que coisa linda. Aqueles que recebem esse convite, que são os escolhidos, aqueles que o Senhor mandou buscar, os pobres, os aleijados, aqueles que necessitam do Senhor, aqueles que fazem parte, que não estão fechando a porta para o Senhor neste momento, que não estão rejeitando o seu convite, entrarão juntamente com os escolhidos e sentarão e cearão com ele, fazendo parte da noiva. Mas outros que estão fechando as suas portas, que estão fechando o seu coração para Cristo, eu posso te dizer nessa manhã, este pode ser o último convite que o Senhor está fazendo para você. Este pode ser o último convite. E se você fechar, ele pode riscar o seu nome dali, do convite dele. E nunca mais você terá a chance de participar dessa ceia. E a multidão seguia Jesus. E no versículo 25, o povo vinha seguindo ele e diz assim, o preço do discipulado. Porque existe um preço a pagar. Para você participar dessa ceia, você precisa seguir a Jesus. Agora, para você seguir a Jesus, existe um preço. E a Bíblia diz, a partir do versículo 25, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim,
não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Não presta nem para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouças. Jesus continua mostrando aqui, e agora nós vimos uma certa severidade de Jesus aqui. Uma severidade tanta que se você for ver e não tiver um entendimento, muitas vezes você vai pensar que é impossível seguir a Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, Jesus vinha, a multidão seguia, e de repente ele voltou àquela multidão, ele parou, voltou-se para aquela multidão, e ele disse uma coisa muito importante: vocês estão me seguindo, andando aqui, mas se alguém quiser vir a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa tremenda. E você diz: puxa vida, Jesus está pegando pesado. É quase que impossível. Como eu vou aborrecer minha mãe e meu pai? Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui é o seguinte: que entre escolher a pai, a mãe, a esposa, esposo, filho, filha, nora, genro, o que seja, e a Cristo, não hesite em escolher a Cristo. Porque Jesus tem que vir em primeiro lugar da nossa vida. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, você não pode segui-lo. Se Jesus não for o essencial, o primordial na sua vida, é desnecessário você seguir. Porque você vai estar fazendo uma coisa tola. Você vai estar fazendo uma coisa tola, adorando outras coisas que não é a Deus, que não é a Jesus. E ele diz: se alguém não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, ela fala de dores. A cruz, ela fala de peso. A cruz, ela fala de sacrifício. A cruz, ela fala de renúncia. A cruz, ela fala de largar tudo. Jesus não hesitou em carregar aquela cruz por mim e por você. Quando lançaram aquela cruz nos seus ombros, Jesus não pensou em largá-la. Sabe por quê? Porque quando ele colocou e sentiu o peso daquela cruz nas suas costas, chicotadas nas suas costas, uma coroa de espinhos na sua cabeça, afundando-lhe, cravando-lhe, saindo sangue. Os historiadores dizem que os pulmões de Jesus, quem estava ali podia ver funcionar de tanto que foi aberto. E a cruz estava nas suas costas, e ele carregou aquela cruz. Mas eu imagino que Jesus, naquele momento, quando colocaram aquela cruz nas suas costas, e eles ainda sem forças, ele tirou forças de onde ele não tinha, pensando, sabe em quem? Em você, em mim. Porque se ele não carregasse aquela cruz e não morresse nela para ressuscitar depois, nós não estávamos hoje tendo este convite que eu estou fazendo a você. Então ele diz que nós iremos trocar a nossa cruz por coroa.
E se você chegar até ele sem cruz, como você vai pegar a sua coroa? A cruz fala de dores, a cruz fala de espinhos, de tropeços, das maldades da vida que você tem que carregar para ser discípulo de Jesus. Existem pessoas que estão trocando a cruz de Cristo por vícios, trocando, não querem carregar a cruz e diz, não, é muito pesado, eu não aguento. Mas aguenta ir para uma balada, ficar a noite toda, 2 dias, 3 dias, fumando, bebendo, cheirando cocaína, usando droga, balinhas, fazendo sexo com pessoas que nunca viu na sua vida, homens com homens, mulheres com mulheres, mas não querem carregar a cruz de Cristo. Mas eu te digo também, nunca vão comer da ceia do Senhor. E ele nos mostra, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ele está nos ensinando que nós devemos fazer conta de tudo que vem pela frente, de tudo que vai vir pela nossa vida, pela frente ainda, até o dia que o Senhor nos chamar. Porque é muito terrível. Quantas vezes eu já passei de frente a casas de pessoas que sem condições começaram uma construção monstruosa. E você já deve ter visto isso. Casas que você passa e fala, puxa vida, o fulano está fazendo um palácio. Mas passado algum tempo você passa ali e os tijolos estão ali mofando naquela parede. Muitas vezes sem a laje batida. Muitas vezes só no tijolo levantado, o mato toma conta e a pessoa não tem com que acabar. Por quê? Porque não pensou com o que ela tinha. Ela não olhou o que ela tinha no seu alforje para gastar. Mas o Senhor nos ensina a nós olharmos o que nós temos dentro de nós para vivermos o resto da nossa vida, para que a construção da nossa casa não seja em cima de uma areia. Porque ele diz que se você construir a casa sobre a areia, pode vir uma tempestade e acabar com aquela casa. E se você construir a casa sobre a rocha, nunca essa casa pode ser destruída, porque o vento não vai destruir. E ele está nos ensinando nesta manhã, a olhar para dentro de nós, ver o que nós temos, construir aquilo que nós temos em Cristo Jesus, para que de outra maneira não podemos ser pegos de surpresa. Ele diz que o sal é bom. O sal é bom, mas se o sal for insípido, se degenerar, perder o seu sabor, o seu gosto, ele não presta para nada. A mesma coisa é o crente. É muito bom estar na presença de Deus. As igrejas estão lotadas. Muitos milhares de pessoas se dizem, batem no peito, eu sou cristão. Mas chega um tempo que são como esse sal, se degenera, perdem o seu sabor e não servem para mais nada. E muitas igrejas estão sem tempero, muitos púlpitos estão sem tempero, sem sal, porque os homens já não são mais homens de Deus, são homens sem sal. E o alimento é destemperado, é um alimento sem força, um alimento fraco, que não é um alimento para a noiva do Cordeiro. Oramanagá sou de Cantarábia. Mas Deus te diz nesta manhã, seja um sal que possa alimentar a noiva. Porque se o sal for insípido e degenerar, ele pode ser jogado no lixo. Ele já não presta mais para nada. Ele pode ser jogado fora, no monturo. Porque a Bíblia manda lançar fora. E muitos estão sendo lançados fora hoje pelo Senhor, porque se tornaram insípidos. Muitos estão sendo lançados fora hoje porque não são humildes. Muitos estão sendo lançados fora hoje porque não estão aceitando o convite das bodas do Cordeiro, da ceia do Cordeiro,
preferem ficar com a sua família nas festas, preferem ficar com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, preferem ficar nas viagens, mas eu quero te dizer, isso um dia vai acabar. O seu dinheiro vai acabar. E a sua hora vai chegar de dar contas a Deus. Mas depois que morrer, não tem mais tempo. Eu quero te dizer que o tempo é hoje. Para ser melhor, o tempo é agora, para a sua vida. Eu estou aqui como um servo do Senhor, para trazer este convite a você. Como se tivesse escrito no convite: eu, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estou te convidando a participar da ceia, da bodas do Cordeiro, juntamente com a minha noiva. O preço já está pago, eu já paguei com sangue. O convite, ele vai assinado por mim. E quando você receber esse convite, abra o seu coração e coloque ele lá dentro, para que no dia da ceia, o seu nome esteja escrito lá. E Jesus te pergunta nesta manhã: quer você receber, aceitar este convite? Ou você quer ficar com a sua casa? Ou você acha que ainda está cedo? Que você tem muito a curtir ainda? Que você tem muito a fumar, a beber, a baladas, a festas, a drogas, a sexo, funks, zombarias? Ou você quer receber hoje este convite? Se você quiser, receba o Senhor Jesus hoje na tua vida. Receba o Senhor Jesus, abra o teu coração, porque Ele está batendo. E Ele está entrando se você receber. E eu quero te dizer, se você receber a Ele, o seu nome será colocado neste convite e no livro da vida. E você participará de um evento que nunca na terra, em lugar nenhum, pode ser o mais lindo, mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo, o lugar mais lindo do mundo, a mesa mais bonita do mundo, o alimento mais bonito e mais gostoso e saboroso do mundo, as cadeiras mais que se acomoda uma pessoa melhor do mundo, mais acolchoadas. Nunca você vai ver como desta ceia. Que você possa abrir o seu coração nesta manhã, para que Jesus possa entrar, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Se você quer receber o Senhor Jesus na sua vida, como o único e suficiente Salvador da tua vida, viver uma vida para Ele, a partir de hoje carregar a sua cruz e colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida, e largar tudo e renunciar a tudo por Ele, ore comigo. E você repetirá essas palavras: Senhor Jesus, eu sei que sou falho e pecador, mas acabei de ouvir e assistir e receber este convite. Senhor, eu quero recebê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cubra-me com teu sangue. Traga-me a salvação, Senhor. Porque com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Se você orou assim comigo, que o Senhor possa estar te abençoando, fazendo morada no seu coração. E a partir de hoje, tome a tua cruz e siga Jesus. Eu sou o pastor Edilson, do Ministério Rosa de Saron. Uma família para abençoar a sua família. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Compartilhe este vídeo. Entre no nosso canal.
Deixe lá o seu joinha, compartilhe com os amigos, para que o Evangelho seja pregado. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus.